Fala galera! Pessoal, nessa aula vamos entender o tipo, de função trigonométrica, seno de um termo que eu estou chamando de c multiplicado por x. Lembrando que o x é o ângulo, tá? Então nesse caso aqui eu vou ter o quê? Função f de x igual a seno de c vezes x. Esse c representa um número, tá? Então vou ter um número multiplicando o x aqui, que é o nosso ângulo, tá? Agora vamos entender algumas particularidades desse tipo de função trigonométrica aqui, certo? Olha só, o número c, o termo que está lá multiplicando x, altera o período da função y igual a seno de x, ou seja, a função ela é uma função elementar. Se você colocar um número aqui multiplicando x aqui, vai alterar o período da função. Então, por exemplo, o seu período pode aumentar, então ele deixa, por exemplo, até o momento agora a gente estudou que o período, a gente aprendeu, na verdade, que o período é o que? Uma volta completa, A gente dá uma volta completa, forma o período. Mas essa letra C, se tiver um número multiplicando o x, ou seja, o ângulo, que o x aqui a gente substitui pelo ângulo, tá? Se tiver um número multiplicando esse x aí, nós vamos alterar o período da nossa função. Ou seja, acontece do nosso período ser o quê? Duas voltas. Precisa dar duas voltas no arco para dar um período, para começar a repetir novamente. Ou às vezes até menos de uma volta, às vezes 180 graus vai ser o período da minha função, pode ser 90 graus. Então vai depender do número que estará multiplicando o x aqui, tá bom? Ó, como c pode ser negativo, dizemos que o período f de x, seno de c vezes x, o período vai ser isso aqui, 2π dividido pelo módulo de c, tá bom? Então vai ser o quê? 2π dividido, até o momento era só 2π, não é? Então olha só, basta agora a gente pegar o 2π e dividir pelo valor do c. Certo? O valor do c, ou seja, o módulo de c. Por quê? Porque o c pode ser positivo, então ele pode ser negativo. Então, a gente dividindo pelo módulo de c, a gente vai sempre trabalhar com o c positivo, tá? Se ele é positivo, ele permanece positivo dentro do módulo, Mas se ele for negativo, ele vai virar positivo, tá? Olha só, a constante c dilata ou contrai horizontalmente o gráfico. Se o modo de C for menor do que 1, ocorre a dilatação. E se o modo de C for maior do que 1, uma contração, tá? Olha só, vamos entender o que acontece aqui, normalmente a gente estava trabalhando aqui com a função, a função seno de x, essa parte clarinha aqui, tá vendo? Eu começava do 0, ia lá no 90, depois descia aqui no 180, depois vinha aqui no 270, e quando chegava em 2π, tinha o quê? Tinha, dava o período completo. Agora não, olha só, nós tipo, meio que nós esprememos a nossa função. Então, olha só, o período agora ficou, menor, olha só, onde veio que repetir, Lá no 180 ele já deu o período completo, tá vendo? Então, de novo aqui no 2π aqui, que é uma volta completa, eu já tenho dois períodos, tá vendo? Então, no caso, ele fez o quê? Ele contraiu a minha função. Então, ele fez o quê? Ele espremeu ela no sentido horizontal, espremeu ela. Ou então eu posso esticar ela, fazer o meu período se tornar maior, tá? Então vai ser o quê? Vai ser uma onda bem maior do que essa daqui, Então, depende do valor do c, galera, Então, vamos voltar aqui, exemplo, com isso, o que você tem que perceber? Que o c, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o período da função. Com isso, ele vai fazer o quê com a função? Ele pode esticar a função, ele pode o quê? Espremer a função no sentido horizontal, tá bom? Aqui o que importa é você entender a finalidade do coeficiente A, do coeficiente B, no caso aqui do coeficiente C, e o próximo que nós vamos aprender, no nosso próximo vídeo, tá bom? Importante é você gravar qual que é a função de cada um desses coeficientes aí, porque apareceu, você sabe o que vai acontecer com a sua função, tá? Com o gráfico. Exemplos. Analise as funções quanto ao domínio, imagem, gráfico, período e paridade. Vamos lá? Então a função agora é essa, f de x igual a seno de 2x, Poderia, aqui eu tô querendo dizer o quê? Que esse 2 aqui tá multiplicando o x, mas eu poderia aqui escrever isso aqui sem parênteses, tá? Poderia ser assim, f de x igual a seno de 2x, tá? Sem parênteses, tá bom? Isso vai depender o quê? Vai depender, do livro, vai depender da literatura que você está analisando, e às vezes na internet, alguma coisa assim, você vai ver sem parênteses, mas não tem problema, tá? O que importa é que o 2 está multiplicando o x, tá? Vamos lá, começando, primeiro, domínio. Domínio não modifica, o domínio é o quê? É os valores de x. Os valores de x pode ser qualquer ângulo, tá bom? Você pode jogar qualquer ângulo para esse tipo de função aqui. A imagem permanece aquela mesma imagem lá da função elementar, tá bom? Então,
O 2 aqui multiplicando x não altera a imagem da sua função. Existe outra letra que altera a imagem, tá? Que faz a função ir lá em cima e lá embaixo. Nós aprendemos, né, no vídeo anterior, tá bom? A paridade, gente, ó. Lembre-se, quando você tem essa função nesse tipo aqui, a paridade dela vai ser o quê? Ela vai ser uma função ímpar, tá bom? Ela será uma função ímpar. E o período? O período vai ser alterado, tá bom? Então o período, olha só, vai ser, ó, 2c, tá bom? Desculpa, 2c não, tô olhando o de baixo, é 2π dividido por c, não é? 2π dividido por c. Nesse caso aqui, quanto que vale o c? 2. Então eu venho aqui e coloco aqui no lugar do c o 2, tá vendo? Então eu simplifico 2 com 2 aqui. O que vai acontecer? O meu período será o quê? Π. O período será π, galera. A questão da paridade aqui, se você quiser, você pode simplesmente decorar, por exemplo, aqui, se eu decorar que esse tipo aqui é uma função ímpar, ou então você pode simplesmente vir aqui e jogar, pega os valores aqui, ó, para fazer a comparação de paridade, joga aqui, substitui aqui, ó, e você vai descobrir se a função ela é uma função ímpar ou uma função par, tá? Tanto é que eu fiz um vídeo, né, exclusivo para explicar para você como descobrir a paridade de uma função, tá bom? Então, nesse caso aqui, o período será o quê? Simplesmente π, ou seja, 180 graus, ou seja, a repetição ela vai acontecer em 180 graus, não é mais 360, não é uma volta completa, é meia volta, já aconteceu já o meu período. Quer ver só? Aqui, ó. Você pode pegar os valores, gente, de ângulos, tá? Por exemplo, eu posso pegar o valor de 0 graus, substituir aqui e faço o seno dele. Vai dar seno de 2 vezes 0, vai dar 0, né? Depois eu faço, ó, pego o 30 graus e jogo aqui. Aí vai ficar 2 vezes 30, 60. Então vai ficar 160. Então eu posso pegar os ângulos e jogar aqui. Eu vou descobrir esses valores que estão acontecendo aqui, ó. Eu vou descobrir eles, tá? Então eu posso pegar, por exemplo, ó, o ângulo de 0. Posso pegar o ângulo de 45 se eu quiser. O ângulo de 90, né? O ângulo de 135, o ângulo de 180. E vou fazendo. Olha só o que acontece com o meu gráfico, tá? Olha só, a imagem dele é a mesma, 1 e menos 1, mas olha só, o período dele é menor, tá vendo que aqui, ó, daqui do 0 até os 180 graus, já formou o quê? O período, ou seja, agora vai começar a repetir, então até 180 já é o suficiente para formar o período do meu gráfico, tá? Então aqui agora começa a repetir, ó, aqui, pronto, no 360 eu já tenho 2 períodos, tá vendo? Então essa é a característica do coeficiente c, essa letrinha c aqui, ó, né, que multiplica o ângulo, faz o quê? Faz eu dilatar a minha função, ou seja, eu vou esticar ela, certo? Ou eu posso o quê? Eu posso espremer ela, fazer ela ficar mais achatada, certinho? Né? Vamos lá, próximo exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, f de x igual a seno de x sobre 2, tá bom? Lembrando que aqui, ó, o c foi um valor o que aqui, ó? Foi um valor o que, ó? Maior do que 1, tá? Maior do que 1. Então ele fala aqui, ó, constante c dilata ou contrai horizontalmente o gráfico. Se o c for menor do que 1, ocorre uma dilatação. E se o c for maior do que 1, uma contração, tá bom? Olha só. Olha aqui, esse daqui, ó. O c aqui, na verdade, tem 1 sobre 2, não é? Então vai ficar assim, ó, seno de x sobre 2, não é? Então eu vou fazer, ó, primeiro, domínio é o mesmo, a imagem é a mesma, não modifica, a paridade também, ela continua sendo a função ímpar, tá? O que vai modificar? Simplesmente o período, tá? Agora o c é quanto? 1 sobre 2, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar isso daqui, ó, 2π sobre 1, né, dividido por 1 sobre 2, multiplicar pelo inverso segundo, vai dar quanto? Vai ficar 2π sobre 1 vezes 2 sobre 1, que vai dar quanto? 4π. Olha o que aconteceu com a minha função. Ela ficou o quê? A função ela ficou esticada, tá, pessoal? Eu estiquei a minha função, tá bom? Por quê? Porque o c foi, ó, menor do que 1, tá? Aqui o meu c foi um valor maior do que 1, 2, né? Aqui ele foi um valor o quê? Menor do que 1, né? Então, olha só, o que aconteceu com a minha função aqui, ó? Eu estiquei ela, eu dilatei a minha função. Aqui eu contraí ela, ó, exprimi. Contrair, você vai diminuir, né, o tamanho dela, exprimir ela aqui. Aqui eu estiquei ela. Olha aqui essa de amarelinha, é a função elementar. Olha só aqui, ó, aqui é 2π. Daqui até aqui é 360 graus, ó. Daqui até aqui é 180, daqui até aqui é 360. Por quê? Por conta que o espaço aqui é pequeno, então já fez, ó, 0, 180, 360, não é? Então começa a repetir de novo. Agora, olha o que aconteceu com a minha função agora. Seno de x sobre 2. O que aconteceu? Ó, olha o período dela. Olha, daqui, ó, do 0 grau até 360 graus, que é 2π, eu formei simplesmente a metade de uma onda para cima, né? Eu preciso formar a onda de baixo. Então, mais uma volta completa, eu vou formar o quê? A outra onda de baixo. Então, eu dilatei a minha função, certo? Ó, eu estiquei ela,
né? Então pronto, essa é a característica do coeficiente C. Certo, galera? Então ficamos por aqui, né? Você entendeu esse tipo de função aqui quando aparece um termo multiplicando, né, o x, ou seja, multiplicando o ângulo, tá? O arco, tá? Da função. Certo, galera? Então ficamos por aqui e fui!